Boa noite. Boa noite a todos. Com grande satisfação que a gente inicia aí o primeiro fórum do Grupo Técnico de Macroergonomia. É um grupo novo, né, um GT novo da Abergo, né, e o nosso objetivo aí, inicialmente é poder entender, compreender, traçar um pouco do perfil, né, de como a macroergonomia vem sendo aplicada no Brasil, né, entre os ergonomistas brasileiros, e para isso a gente vai, né, começar aí com uma série de atividades para a gente poder fazer esse reconhecimento inicial, e eu até divido aqui, né, esse nosso evento em duas partes. Eu vou trazer brevemente a descrição aqui do GT Macroergonomia, quem está participando inicialmente, né, e desejamos que todos tenham interesse e possam fazer parte desse grupo, né, e depois, numa segunda parte, a gente vai discutir o nosso tema propriamente dito, tá? Então, a equipe da coordenação desse grupo técnico, né, ele é coordenada por mim, né, sou Cláudia Mazzoni, sou diretora técnica da Arbeit, Ergonomia Estratégica, professora da Universidade FUMEC, e venho trabalhando com essa abordagem desde os anos 90, né, sempre com estudos e com aplicações práticas de conceitos dentro da macroergonomia, tá? A nossa vice-coordenadora é uma pessoa conhecida de todos, com certeza, né? É a Lia Buarque. A Lia trabalha com ergonomia desde os anos 80, né, Lia? E vem focando aí esse sistema de trabalho como um todo, né, sempre nessa visão sistêmica, integrativa, e atualmente ela defende a difusão da macroergonomia em projetos em cooperação. E temos na nossa equipe também, secretariando o GT de macroergonomia, a Rosimeire Bittencourt, né? Ela é coordenadora do Núcleo de Práticas CIDES da PUC do Paraná, e atua há 20 anos em projetos com abordagem da macroergonomia. Tá? Então, essa é a nossa equipe inicial, né? Já estamos angariando algumas pessoas, já recebi alguns e-mails de pessoas interessadas, né, ergonomistas interessados em fazer parte desse GT, né, e com isso a gente, né, pretende poder realmente trazer um nível de conhecimento prático e científico dessa área, tá? Bom, a gente já inicia os nossos trabalhos solicitando a colaboração de vocês no preenchimento de um questionário, né? Esse questionário está exposto no nosso primeiro slide, e eu vou pedir a Rose para poder falar um pouquinho, ela é mentora desse questionário, qual o objetivo dele, como vocês podem acessá-lo. Rose, com você. Isso mesmo, Cláudia. Então, o nosso objetivo é entender as necessidades relacionadas à macroergonomia, para, então, conseguir elaborar um plano de ação para o nosso GT de macroergonomia que seja mais efetivo. Então, a percepção de todos os participantes desse congresso é muito importante. E é por isso que a gente elaborou esse questionário, né? Está disponível nesse QR Code, e daqui a pouquinho vai ser colocado para vocês também ali no chat um link, talvez seja mais fácil para acessar para alguns participantes, né? Se puderem responder esse questionário agora, seria muito bom, porque a nossa ideia é apresentar os resultados preliminares já no final desse fórum. Caso alguém tenha interesse de receber esses resultados posteriormente, ou mesmo participar do GT de macroergonomia, deixa lá no final do questionário o seu e-mail de contato, né? São todos muito bem-vindos. Agradeço a atenção e retorno para a Cláudia. Obrigada. Ok, pessoal. Então, essa é a nossa primeira ação, né, no sentido de conhecer, traçar um perfil, né, das pessoas que têm interesse, ou mesmo das dificuldades em atuar nessa área, né, o que está faltando, para que a gente possa, como a Rose falou, ter um norte, né, e poder desempenhar aí, desenvolver um projeto que realmente possa ser de interesse, né, e de resposta para a nossa comunidade, tá? Bom, então, dando prosseguimento, eu gostaria de mostrar aí no próximo slide qual que é o eixo central, né, do GT da macroergonomia, que é divulgar a ergonomia na sua essência macro, né?
E aí a gente preservando, né, e buscando e valorizando os princípios, né, dessa ergonomia macro, que são os princípios sistêmicos, participativos, inter e multidisciplinares. Né? Nós temos como objetivo aí debater sobre os meios de aplicação da macroergonomia e seus impactos na sustentabilidade dos sistemas. Né? E os trabalhos desse GT, então, eles vão se fundamentar tanto na aplicação prática quanto no conhecimento científico. A gente está sempre aí criando, né, condições para buscar melhorias contínuas da performance dos sistemas produtivos. E, para isso, a gente precisa contar com profissionais de diferentes formações, experiências diferentes, backgrounds diferentes, para que a gente possa realmente ser capaz, né, de fazer uma reflexão aí da prática profissional e também científica, né? E a gente possa atender não somente as organizações em si, né, mas atender assegurando também as normativas legais. Então, é importante a gente ter, isso já é uma essência da ergonomia, né, a gente ter essa visão multi, né, mas quando a gente fala do conceito da macroergonomia, isso se torna mais importante ainda e mais fundamental, é base, né, para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Bom, vocês estão vendo também aí, abaixo aí nesse slide, o nosso e-mail, né, específico aí do GT Macroergonomia, né? Então, quem tiver interesse em se inscrever, né, o próprio site da Abergo já traz as informações de todo esse procedimento, né, quais são os pré-requisitos para essa inscrição, e vocês podem acessar, então, diretamente, né, a essa equipe de coordenação do GT, pelo e-mail gtmacroabergo@gmail.com, né? Então, estamos aí, né, de braços abertos, aguardando as pessoas interessadas, né? E a gente vai ver também que já foi desenvolvido para poder buscar, né, a responder, né, a toda essa descrição que a gente está fazendo aqui, uma plataforma, né, uma plataforma chamada Eco Innovate for System, que a Lia é a grande, vamos dizer assim, idealizadora, e na hora da fala dela, ela vai falar um pouquinho mais sobre essa plataforma, né? Então, nós já estamos aí com essas ações, já, como se diz, né, o pontapé inicial já foi dado, e agora a gente precisa de ter mais braços para a gente poder desenvolver esse GT, ok? Bom, depois dessa breve introdução, então, eu passo a apresentar aí o fórum, né, que a gente tem como tema, no próximo slide aí, o panorama de aplicações da macroergonomia e perspectivas do futuro, e a gente vai dividir em 3 perspectivas, né? Numa perspectiva de uma experiência europeia, mais específico na Holanda, que a gente tem aqui, né, uma apresentação do Frank Kraus. O Frank é um ergonomista holandês, né, e ele vai poder trazer para a gente, através de um vídeo que ele preparou aí com muito carinho, com muita dedicação, sobre alguns dados, né, para a gente entender a macroergonomia nessa realidade. Depois a Lia, né, Guimarães, ela vai falar sobre a macroergonomia no Brasil, trazendo a perspectiva aí da questão dos aspectos sociais, dos impactos extramuros das organizações, né, para a gente poder entender quão macro é essa ergonomia que a gente está falando, né? E teremos, numa terceira etapa, o Gilmar Trivelato, né, que é o pesquisador da Fundacentro. Ele vai trazer para a gente um panorama sobre a macroergonomia e o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. A gente considera muito importante compreender como os princípios da macroergonomia estão inseridos nessa proposta aí do PGRO, né? E a gente vai ver que a ergonomia, ela precisa, né, de trazer e de ser compreendida e aplicada dessa maneira mais ampla, para que a gente possa responder também aos aspectos legais, tá? Bom, pessoal, então, eu gostaria de começar aí, dando as boas-vindas ao Frank. Frank, thank you so much. You were very kind to accept our invitation, and you sent a very beautiful video for us. So, thank you a lot. Então, a gente vai ter o Frank aí agora, né? O Frank é ergonomista europeu certificado, formado em educação física e em ciências do movimento humano.
Ele trabalha com ergonomia há 25 anos, sendo que 20 anos ele está envolvido com a TNO, na Holanda, e desde 2013 ele vem atuando mais especificamente com trabalhos também com exoesqueletos, robôs colaborativos, com realidade aumentada, né? E ele é presidente do Conselho Holandês de Avaliação de Ergonomistas e é membro também do Conselho do Centro de Registros de Ergonomistas Europeus, né? Então, mais uma vez, né, a gente agradece o aceite aí ao Frank, o envolvimento dele para poder efetivar essa participação dele, né? E ele vai ter, então, ele vai apresentar um vídeo de 25 minutos. Esse vídeo, gente, ele foi traduzido utilizando aí o Google. Pode ser que vocês encontrem, né, algumas pequenas distorções, né? Mas a palavra, vamos dizer assim, mágica é a macroergonomia, e tem hora que o Google entende como micro, né? Ele entende um pouquinho errado, mas acho que vai dar para vocês compreenderem bem aí, tá? Então, o vídeo vai ser mais ou menos de 25 minutos de duração, e a partir, né, desse momento, quem já começar a ter perguntas, algum comentário, fique à vontade para colocar no chat, para a gente já ir compilando essas perguntas, né? E a gente vai ter alguns minutinhos para poder conversar com o Frank logo após a apresentação do vídeo, ok? Então, vamos dar início aí ao vídeo do Frank. Bom dia, and thank you, Claudia, for the invitation to present at your Congress. My name is Frank Krause, and I'm an ergonomist from Holland. And I know Claudia, and maybe some of you, from a beautiful project we did together with CESI. Fortunately, this project was live in Brazil, so I got to visit your beautiful country, and I really hope that I can do so again in the near future. At first, I was a bit hesitant when Claudia asked me to hold a presentation on macroergonomics, because I never used the word, so I thought I know nothing of macroergonomics, and I didn't do macroergonomics. Claudia convinced me I did, and I accepted the challenge to talk about this topic in the Netherlands. So what is macroergonomics, and when can you call your work macro? Do you have to advise at management level or achieve organizational changes to do macro? Or is it simply stretching the solution to a larger system, therefore keeping the bigger picture in mind? And if you are a consultant, you will know that wanting to apply macroergonomics is no guarantee for being allowed to apply macroergonomics. Anyway, in this talk, I will share with you some experiences from my country. I will focus on ergonomics as it is used by consultants in occupational settings. It's about getting things to change, about redesigning work. Let's get going. This is what I'm going to talk about. I'll start with a case study, me. Who am I and how macro are my projects? Then I'd like to talk about the ergonomists around me. Currently, we have 53 registered European ergonomists in the Netherlands and many more other that call themselves ergonomists. And just to show things in perspective, this is Netherlands compared to Brazil. As you can see, we're quite micro in size, but still, I think we're quite macro in ergonomics. Then, how much attention is there to macroergonomics in the Netherlands? After that, some results from a questionnaire we gave to physical load experts, and I'll finish with my analysis of the ergonomist's work system and what can be done better. First, a little bit about me. My background is in physical education and human movement sciences, and when studying functional anatomy at human movement sciences, I really discovered that I like systems, and I like to analyze how they function. So basically, I like to analyze the functional anatomy of any system, not just the human body, and that still keeps me busy. After I finished my study, my first job was an ergonomist at an occupational health and safety consultancy. And this was mostly microergonomics. I did a lot of workstation assessments in office environments. I think you recognize that. I did a lot of risk analysis of musculoskeletal disorders. The picture below is from a horseshoe factory where they had neck problems from filing the horseshoes. And in this job, I basically discovered that I think we have the best job in the world because we get paid to look at other people working.
Still, after a while, I thought I wasn't learning enough. I leveled off and I wanted to change. And I got the opportunity to switch to TNO. And this is actually where the real fun started. Big projects, especially international projects, which I really love, and acknowledgement as an ergonomist. About TNO, we're closely linked to government. We're a contract research organization, Europe's third largest. And TNO has been at the basis of ergonomics research in the Netherlands. At TNO, we were actually at the beginning of IEA, because there was an international meeting and there it was decided there should be an IEA. Former colleague Jan Dul was part of the committee for harmonizing European training programs for the ergonomic profession, and this became the worldwide known HEDPEP model, published in 1992. Some examples of the work I did. On the left, you see a trowel. The design was 40 years old, and we came up with a better design, better for the wrist. Then we also helped design train seats for the Long Island Railroad, and that was the largest train order of the last century. Then I also did a lot of process ergonomics for the Dutch Postal Services, where we not only helped design the tools for the postal workers, but also helped design the work organization and solve questions in this area. And the last example is from the offshore branch, where the branch organization asked us, what are the risks if we change the rotation scheme from 2 weeks on, 2 weeks off to 3 weeks on, 3 weeks off? And here you see a complex diagram of the complete system. Working at TNO really allowed me to gain a lot of experience, much more than in occupational health and safety consultancy. So I was lucky. And with this experience, I applied for registration in 2007. I joined our National Assessment Board in 2013. And since 2016, I'm the chairman of this board and member of the CRE Council. Small sidestep, did I need the registration title for my work? No, actually not. I think TNO label helps me most to get the project we do, but I do think it's important as an ergonomist to have a registration for quality reasons. My current work is focused on 3 areas. Its central theme is Industry 4.0 and the Operator 4.0. And that's an operator who's supported by new forms of technology. And this is, the focus is on exoskeletons, on collaborative robots, and on augmented reality techniques to bring work instructions close to the worker and the work he or she is doing. This is since the last 10 years, and it's mostly research. We did consultancy earlier. And so nowadays I do little advice to companies, and I find it a lot easier to research on a macro level than to try to change work on a macro level. But that's enough about me and my development from micro to macro. What about the ergonomists around me? I'm speaking of my experience on the board of registration. In the Netherlands, we have several types of ergonomists, registered and non-registered. And currently we have, as I said before, 53 registered ergonomists. We used to have more. And all these registered and non-registered ergonomists are more or less divided over these 4 areas. I'll explain the 4 blocks. The first block is research, and that's research on products and processes. At universities, we currently have no European ergonomists, and I don't think we will get them very easily because they don't do any consultancy, and that makes it difficult. That makes it difficult for them to apply for registration. For instance, human movement sciences, the focus is, I think, mostly micro because it's a single aspect, such as musculoskeletal disorders. Then we also have a university industrial design engineering, and this is very closely linked to ergonomics. They have a very strong systems approach to wicked problems, which is very macro, and it's aimed at designing a full system. For instance, travel, from packing your stuff to arriving at the destination. Still, it's research. It's no direct advice to employers. At TNO, we have 2 European ergonomists and many more human factors and ergonomics specialists, and we do both micro and macro. The next group is UX consultancy, user experience, and that's focused on products.
These consultants can also be in-house, and they're focused on medical equipment and consumer goods. As I said before, it's user experience, and in case of medical equipment, it's also patient safety, what they're researching. They're not aimed at work systems. Therefore, I think it's more micro than macro, because the system you're working with does not involve work. You need to take the work into account, but you cannot change the work. So you need to design the product to suit every situation. Currently, there are few ergonomists in this area. We expect to see more, and we highly promote to get more European ergonomists in this area. The third group is the Human Factors and Engineering Consultancy. They're very specialist consultancies with a strong orientation on engineering. They focus on the design of work and work environment on ships, rigs, and control rooms. These are often very safety critical processes. Rail is another example. What we see here are generally highly qualified European ergonomists with a lot of experience, and they operate a little bit on macro, on micro, or very much on micro, but also for a very large part on a macro level. But this also depends on the company firm profile, the size and image, and on the customers they have. The last group is occupational health and safety consultancy, and most European ergonomists work in this field, and most other ergonomists as well, they work in this field. These are occupational health firms, or they work in company, or they are self-employed. And what they do is a lot of workstation assessments, a lot of risk assessments, and also design advice, but still not on a large scale. This can be these are often individual workstations, sometimes what cars they should buy. The projects are generally quite small, and I think it's more micro and a little bit less macro. And this is something we would very much like to change. More about that later. First, what do the Netherlands do to actively promote macro ergonomics? Well, for a start, for registration, it is very important that ergonomists show a system approach. And this is something we assess when they apply for registration. And this comes from the European requirements that we set for European ergonomists. So that means that the EuroErg is able to think and work at a macro level, but not always allowed to. What about other occupational health and safety ergonomists? Well, not all probably operate at a macro level or want to operate at a macro level. Some have a very strict focus on workstation and training. And this too is something we would like to change. Just very recently, we had the 2020 conference from the Dutch Ergonomic Society, and this is another example of macro ergonomics in the spotlights. The central theme was zoom in, zoom out, systems thinking. I found it a coincidence that this conference had macro ergonomics as a theme, and your conference had a topic of macro ergonomics. So I asked Claudia, is this an IEA initiative? But no, it was just purely coincident. Anyway, the word, although the conference was focused on systems thinking, the word macro ergonomics was used several times. Another example, how top are you working? This is a new slogan from a new campaign by our Ministry of Labour and Social Affairs. And the T and the O and the P refers to the model on the right, technical, organizational, and personal. I'll explain that in a minute. The campaign aim is to address physical load by using the method TOP. First, why this campaign? Because there's still too much physical work, heavy physical work. We still see too much complaints from heavy physical work. These are the results from the monitoring we do in Dutch industry on physical problems. And as you can see, that despite all the technological advancements, we hardly see a reduction in physical work. The blue line is physically demanding work overall.
So for this campaign, TNO developed this model, and its goal is to communicate a systems approach, to have a wider view on sources and solutions for physical risks. And let me see if I can have a laser pointer. Yes. So what is the system about? It's a hierarchy of controls for physical risks, and we already had something similar for chemical risk. That's the STOP model, but we wanted one specifically for physical risks because it's different. And this is what we came up with. So you start at the top. You try to eliminate the risks by a technical approach. That's designing the work so that you eliminate the risks. And if this is not possible or insufficient, that's when you go to reduce the risks using technical and organizational solutions. And if this is not possible or insufficient, that's when you start taking personal measures. Technical, they can be exoskeletons. They reduce the risk, at least that's what we hope they do. And the last step is that you leave the risks. So you say, we cannot change it. We're teaching the people to deal with the risks. And that's on a personal level, giving instructions. And what you see is in this model is that the dependency on good behavior becomes bigger when you go down. At a systems level approach, you want to design in a way that it automatically leads to good behavior. And this model was presented to listeners at the kickoff of this campaign. Part of the campaign, get rid of the point, part of the campaign was also a questionnaire among experts physical loading, and we wanted to know how we could create more impact from experts. And this project is still going on. In the questionnaire, we wanted to know who are the advisors on physical load, are they certified or not, and where do they get their work from, what kind of projects do they do, how large, what could be better. And the method we used was not scientific, we just used our network and we invited everyone to participate, and there was no filtering. Unfortunately, I cannot go into detail too much. I'll just give you a few results. Here is one about project size. And this is the European ergonomists, and these are occupational physiotherapists, the larger group. And what you see here is that the European ergonomists tend to have larger projects, more than 40 hours, almost always. This is great. And the ergonomists in the occupational, with an occupational physiotherapist background, they tend to have a lot of smaller projects, less than 16 hours. And the question is, can you achieve a lot in less than 16 hours? We also asked, what do you think could help? How could you create, what is needed to create more impact in your field? These are the 5 points that we found was most important. First of all, no surprise, bigger projects. And then getting called in time. And this is something I recognize from when I was an occupational ergonomist, and maybe many of you as well, is that you get called in afterwards. We'd like to be able to advise on investments, not afterwards, to talk to management about the changes that are needed. And many of them also thought, well, it would really help if management, if companies would really know what ergonomics is about and what it can achieve. And from my experience on the project we did with SESI is that many ergonomists in Brazil have similar experiences. Summarizing, I think there's quite a lot of systems thinking and microergonomics in the Netherlands. It's a lot is research, or it's done by specialist consultancies. And it could be better in occupational health and safety consultancy. They have small projects, they get called in too late, and they hardly get the opportunity to operate at management level.
So how could we solve this and achieve more microergonomics in this field in occupational health and safety? So how do we get the manager who thinks he's buying a cheap project and just teaching people how to lift, whereas we come in and we would like to sell human technology and organization, and that costs more. How do we achieve this? Well, my first conclusion is we need to acknowledge that management has a different focus. This is a study by the Rotterdam School of Management, and it was done by SME, a study of measures taken by small and medium enterprises. And they went to 59 Dutch metal industry companies, manufacturing companies, and they asked them, what was your primary target of change? And the result was that 81% is targeted at business performance, and only 15% of changes is targeted at employee well-being. We'd like to see it differently, but we need to acknowledge that an employer has different priorities. Work has become important when productivity is at stake, not before that. Therefore, if we want to give more advice or better advice at employers, I think we need to speak the language of the employer. Currently, a new course is offered to occupational health and safety professionals, and it's a course on business administration. I'm really looking forward to see the results of that. Some other issues in my analysis. Well, the larger projects for occupational health and safety ergonomists, that might be very difficult. This book is something that I can recommend to all of you. Predictably Irrational. It's about how humans behave and how irrational that is. And it also says something about anchors, that if you sell a project for a small price, it will be extremely difficult to sell it for a bigger price in the future, because the anchor is close by. And this is exactly the case currently, where the companies are very used to small projects, and pulling the anchor up and throwing it further away is very difficult. Second point is that occupational health and safety in the Netherlands is a different department than business processes. It's often human resources, and their budgets are limited. So that's why you need to turn right to management and not turn left to human resources when you try to go to do some consulting. Also, I think ergonomists have trouble selling their product. And that might be a stubborn view of employers. They don't know what ergonomics is about. But we also need to ask ourselves, do we have a stubborn way of selling, focusing on occupational health and safety, if it's not the focus of the employer? And then maybe also employers are just like humans. We're asking them to be proactive in design projects, but this is not necessarily something humans are good at. We rather solve problems as they come along. So that might also be a problem. And I think typical for entrepreneurs is they want to simplify, keep it simple, stupid. I also picked up some things from the conference. Someone said, a very experienced retired ergonomist, the problem is 40 years old. We've always had trouble getting the message across to management. I also picked up, we need to be careful about the language we use. I think we're creating confusion by using ergonomics in too many ways. Someone said, stop calling physical risk analysis ergonomics, because it's not about designing. Physical risk analysis is something you do before that. Someone said, use the word passive ergonomics. She meant this is when you design an environment that automatically leads to good behavior, but that's what ergonomics is about. We call it ergonomic risk, but we actually mean musculoskeletal risk. And sometimes people say an ergonomic mouse or an ergonomic chair, but ergonomic products do not exist because we cannot control how they are used. And an ergonomic mouse that's used for 8 hours a day, 5 days a week, it isn't ergonomic. And then Jan Dul was also at the conference, and he reminded us of a document he wrote together with other authors, about the future of ergonomics.
And there were 3 points that they stated were important. It should be design-oriented, oriented to change. The focus should be on well-being and productivity, and it should focus on systems thinking. And that's exactly what we're doing right now. And the last was from a cognitive psychologist who said, we should focus on and learn from the positive results, from good examples, bring across the positive examples. And that's something we should keep in mind as well. So, 2 last slides to end my presentation. If I had to choose one word that reflects macroeconomics, it is this word: why. I think this word should be in every ergonomist's nature. If you see a problem, go search for the source, ask why. Why are they lifting like they're lifting, or why do they have to lift at the beginning? And then last, our work is aimed at change, and for change we need to convince, and convincing people can be very difficult. And my favorite quote is from an American president: if you cannot convince them, sue them. Oh, that's Trump. Trump would say that. No, I meant a different president, Truman, Harry Truman. And he said, if you cannot convince them, you should confuse them. And that's not by using fake news. This is by asking questions. So you leave them behind in confusion, and they might call you later. Boa sorte e obrigado. Certo aí a perguntas, né? Eu acho que ele... Ai, desculpa. Eu acho que ele trouxe para a gente aí uma abordagem que faz lembrar a nossa realidade, né? Algumas dificuldades também dessa relação com a visão macro, com a visão sistêmica, com a relação aí da produtividade, do negócio, né? Então, à medida que a gente foi escutando aqui, eu já tenho até algumas questões que eu gostaria de colocar aqui para ele, enquanto vocês vão também pensando em algumas perguntas aí, né? E a gente gostaria de ver aqui pelo chat. Mas, Lucas, eu gostaria que você passasse aí para o Frank uma primeira questão, né, que eu fui colocando aqui, que é o seguinte: ele falou que há 2 questões que dificultam a disseminação da macroeconomia. Sim. Né? 2 aspectos que dificultam a disseminação. A pergunta da Lia. Ele falou sobre o alinhamento entre os empresários e economistas, né? E a mudança de pensamento do ergonomista, né? Que seria do posto de trabalho para a visão sistêmica, que o próprio centro lá de referência exige como uma exigência, né, para que as pessoas possam se inscrever, né, porque já tem que ter essa abordagem sistêmica. Então, eu gostaria de saber dele, né, se essas mudanças, né, elas não ocorrem, essa dificuldade de fazer essa discriminação não ocorre porque é difícil mudar a visão sistêmica, né, ou porque os ergonomistas não veem interesse dos próprios empresários, né, e, portanto, não vale a pena mudar. Ok, tá? Vou começar aqui com a tradução, então. Beleza? Hi, Frank. Ok. Hi. You said there were 2 issues that slowed or hindered the spread of macroeconomics. I think the language alignment between entrepreneurs who speak in business terms and ergonomists who speaks in workers' health and safety, which is they have different terms and I suppose jargon. And the other issue we brought up was changing the ergonomics way of thinking from the workstation to the work system as a whole, as a requests. Do you think then that changes to these do not occur because
changing the language and the systematic overview is more difficult for ergonomists as a whole? Oh, this is a lot of difficult questions. As I said in my presentation, the problem is 40 years old. So we're still basically dealing, I think, with the same problem and I think maybe one of the biggest challenges, and that's what's 40 years old, is the way ergonomics is viewed by employers. They don't know what ergonomics is, and that's maybe because of the language we use. And I think that's the challenge we're facing. And the other challenge is that somehow ergonomics got into the only the occupational area and only the physical area. And being in the physical area automatically narrows the scope. And what we want to is that ergonomics is seen as a design discipline, which leads to productivity and well-being. And to get this change in the workers is a lot more difficult. And then there's the other thing that I'm not worried about the trained ergonomists. The trained ergonomists have a systems approach. They think in systems. They think in macroergonomics. That doesn't mean they're allowed to do macroergonomics, but they have this approach. But in the Netherlands, we also have many professionals who might call themselves ergonomists, but have a different background, which is basically more focused on physical work. And because people think physical work is ergonomics, they call themselves ergonomists, and that adds to the problem, because that's how employers think that what ergonomics is. Does that answer the question, Claudia? Deu para pegar esse retorno aí, Lucas, do que o Frank falou? Tá com... Seu áudio está desligado, Lucas. Está com um pouco de retorno no meu lado, então eu estou botando isso aqui para parar o retorno. Ficar mais fácil, né? Para ficar mais fácil, mas pelo o que o Frank falou, ele não está muito preocupado com os ergonomistas treinados que já têm essa ideia de essa visão de sistema, que mesmo que eles talvez não possam fazer a macroergonomia, eles têm essa visão, de sistema. Uhum. E ele apontou também essa questão, né, que muitas pessoas que não têm a formação em ergonomia, na verdade, têm a vivência de fazer trabalhos, né, só com o olhar do físico, mas se intitulam ergonomistas, né? Então, essa é uma questão também que é complicada. De uma certa forma, na nossa realidade, a gente vê muitos trabalhos de ergonomia sendo feitos também fragmentados, né, assim, em quadradinhos, né, e aí dificulta essa visão sistêmica, né. Então, o Frank trouxe, então, essa realidade aí também, que é bem parecida com a nossa aqui, né. Nós temos uma pergunta aqui da Márcia. Poderia... Can you read, Frank? Yes, I can. I can read it very well. That's an interesting point, and I think this also touches the point of language, in my opinion. But that's my humble opinion. That's N is 1. But in my opinion, we shouldn't use this with employers, because ergonomics is, in definition, macroergonomics. We treat a system. We think in a system, and we will try to expand the system as large as we can go, as large as we can handle. And sometimes this just might be a very small system, like the design of a mouse and how it fits into the hand, or to a very big system. But if we start using all these other combinations of ergonomics, like we have passive ergonomics, we have macroergonomics, we have microergonomics, with our customers,
that's when it starts confusing. We can use it at the conference, that's fine. But I would say don't use it, only use ergonomics the way it should be used, and that's as a discipline for design. That's my opinion. Então, precisa que eu traduza para quem não sabe o inglês muito bem? Ok, pode ir em frente, Lucas. Que eu ia falar do que ele falou, que você tem que ver a ergonomia como essa disciplina. Só para... Estou consertando os problemas de áudio aqui. Ah, certo. A gente está com um probleminha lá com o áudio com o Lucas, mas só para a gente ir adiantando aqui, né? Então, na verdade, a questão não é nem chamar de macro de micro, né? Ergonomia. Foi a experiência que, quando eu comecei a conversar com o Frank, ele até trouxe isso no início lá do vídeo, né? Que ele não estava entendendo muito bem o que eu queria dizer com macroergonomia, né? E aí eu fui pontuando a forma como ele trabalhava, como nós fizemos um trabalho juntos aqui, um projeto no Brasil, e ele começou a entender, poxa, realmente, isso é macro, né? Mas eu não utilizo essa palavra, porque realmente a ergonomia, para ele, parte desse princípio, de ser macro, né? E o princípio é esse, mas esse princípio foi se desvirtuando, né, com o passar do tempo, e a gente foi fazendo um tanto de caixinhas, né? O caixinha do manuseio de peso, a caixinha da dor, a caixinha, né, do aspecto mental, a caixinha do cognitivo, e foram tantas caixinhas que, na verdade, hoje a gente tem essa dificuldade de juntar tudo de novo, né? Então, a visão que ele trouxe foi exatamente isso, que, na opinião dele, não deveria nem ter esse nome, né? Deveria chamar, basicamente, ergonomia, né? Bom, gente, pela questão do tempo, né, a gente vai evoluir aqui um pouco, mas o Frank vai continuar no nosso grupo aqui, né? Então, eu vou passar a palavra para a Lia, depois para o Gilmar, e a gente volta a ter um momento de perguntas, tá? Então, a gente vai poder aproveitar um pouquinho mais aí, né? Mas só para a gente poder fazer um bom controle do nosso horário. Então, Lia, vamos ver a sua apresentação aí, né? A Lia Buarque vai trazer para a gente uma visão que ela já trabalha há muitos anos, né? Que é essa visão da macroergonomia para além dos muros da empresa, né? Em benefício da sociedade, tá? Está com você, Lia. O áudio, Lia. Opa! Mas está aberto. O meu aqui está aberto. Está ouvindo? Tá ok? Ah, ok. Mas eu não ouço vocês. Ok. A oportunidade de falar sobre isso, né? Porque, como você falou, Cláudia, no começo, a gente quer valorizar, disseminar e contribuir para o desenvolvimento da ergonomia, nessa versão mais macro, que a gente não deveria usar, concordo plenamente, porque a própria definição de ergonomia já é sistêmica e já é de projeto, então não teria que ter essa distinção, a gente acaba usando para justamente distinguir aqueles trabalhos que focam no posto, né? Então, a gente quer focar no sistema, e quanto maior o sistema, eu entendo que maior é a contribuição para o nosso país, certo? Então, cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Tá aqui a bolinha. Bom, assim, ó, vocês estão vendo aí, uma representação de um sistema sociotécnico. Eu tomei como base o que o Hendrik já disse desde o começo dos anos 90. Ele define da sociotecnia que a gente teria 4 subsistemas, um seria o pessoal, o outro é o tecnológico, o ambiente interno e o projeto organizacional. E que a gente, enquanto macroergonomia, teria que lidar com todos esses subsistemas, principalmente as interações. Ele
comenta de um outro subsistema que é super importante, que é esse que está em volta, seria um quinto aqui, ó, que seria o ambiente externo. Então, vamos separar o externo do interno. Nesse ambiente externo, o Hendricks sempre colocou o social, o econômico, o educacional, o legal, o político. Ele não colocou um subsistema que é super importante, um subsistema não, desculpe, dentro desse subsistema do ambiente externo, ele não colocou um quesito importante, que eram as questões ecológicas. Não há a questão ecológica nas publicações dele. Mas eu incluí aqui, tá? Botei até por último aqui, porque ele tem que ser considerado, não só por uma questão do impacto nos seres humanos, mas também no impacto no planeta. Então, todo o sistema que a gente for observar, a gente tem que levar isso em conta. Então, qual é a ideia? Seria sempre a gente, quando for fazer um projeto, considerar que o que a gente está mexendo é num sistema sociotécnico que é complexo, mas quando a gente mexe em uma coisa, a gente repercute em outra. Por exemplo, no tecnológico, se a pessoa faz só o posto de trabalho, está aqui o tecnológico, mas esse tecnológico, ele interfere no pessoal, porque ele interfere também no projeto de trabalho e pode até interferir no ambiente interno. Por quê? Porque no ambiente interno a gente tem não só as questões físicas, quanto as questões psicossociais. Então, se algo acontece que a gente introduz uma ferramenta que é incompatível com as capacidades, as habilidades das pessoas que estão definidas aqui nesse subsistema pessoal, isso vai ter um impacto, tá? E o projeto organizacional é, assim, é uma coisa super importante, muitas vezes esquecida, mas ela, muitas vezes, define como essa estrutura toda vai acontecer. Quem vão ser os trabalhadores, que tecnologia vai usar, como ela vai construir o ambiente. Então, assim, essa cultura organizacional, esse projeto organizacional, ele decide muito do que está acontecendo aqui. Então, assim, é super importante, e uma das coisas mais difíceis na nossa experiência é mudar justamente a cultura organizacional que está dentro desse projeto organizacional, tá? Então, essa bolinha, não esqueçam dela, porque a gente tem que memorizar ela. Então, aqui, essa questão do macro e do micro, o que acontece? Se a gente pensar só no micro sem considerar o macro, vai acontecer essas incongruências que eu falei antes. Então, é melhor a gente ter uma visão sistêmica, mais macro, e aí, sim, até chegar no micro. Não estou dizendo que o que é microergonomia, posto de trabalho, ferramenta, capacitação, não seja importante. Tudo é importante. Só que tudo tem que ser considerado dentro desse sistema maior, tá? Então, estamos aqui para levantar a bandeira de ninguém esquecer que a gente está lidando com o sistema sociotécnico. Outra coisa que é importante deixar bem claro é que, sem dúvida, para a gente fazer ergonomia do jeito que está lá na definição da IEA e da Abergo, que é uma visão sistêmica de projeto, a gente não consegue fazer ergonomia de um ergonomista só. A gente tem que interagir, tem que ter uma equipe multidisciplinar, certo? A gente usa as pessoas das empresas, arranja alguma consultoria para algumas coisas mais difíceis, mas tem que ser pensado que tem alguns problemas que a gente não resolve sozinho, certo? Bom, o que vocês vão estar pensando? Que é uma ideia doida pensar no sistema maior, porque se não consegue nem fazer microergonomia, que seria só o posto, por exemplo, como é que vai fazer macroergonomia? Principalmente porque 99% das empresas no Brasil são microempresas e não vão querer pagar ou querer que a gente entre lá porque não tem dinheiro, e agora vai ser mais difícil entrar, porque com a nova NR17, as microempresas não vão ser mais obrigadas a fazer análise ergonômica do trabalho, então vai ficar mais difícil ainda entrar. Aí vão perguntar assim, então por que essa louca fica aí fazendo no macro se nem o micro nós vamos conseguir fazer? Porque é o seguinte, gente,
a gente, pegando o gancho do Frank, a gente fala uma linguagem errada. Se a gente entrar na empresa dizendo que a gente vai lá para adequar para a NR17, a gente vai melhorar o posto para o trabalhador não ter DORT, a gente vai dar de cara na porta, porque não vamos fazer mesmo. Então, essa mudança de linguagem, que eu entendo que está por trás da macroergonomia, é falar a linguagem justamente do empresário, quer ele seja micro, médio, pequeno, grande, não importa. Porque a gente tem que dizer, olha, se a gente mexer nesse seu sistema, e nós vamos eliminar refúgio, nós vamos melhorar a organização, então não vai mais ter atropelo, então vai ser mais rápido, ou seja, nós vamos aumentar a produtividade. Produtividade é lucro. Aí a gente estaria falando a linguagem dos empresários, certo? Então, assim, a linguagem do negócio é importante nessa visão sistêmica. Então, assim, como é que a gente pode contribuir para o país? Uma coisa é contribuir para as empresas, e como é que a gente dá um salto ainda maior, contribuir para o país? É isso que a Cláudia fala. Lia quer sair do portão da empresa. Sim, por quê? Esses trabalhadores, eles têm uma vida, né? Existe uma comunidade ao redor da empresa, ou uma comunidade que depende daquela empresa. Então, assim, quando a gente começar a pensar para esse trabalhador, para essas pessoas fora também do ambiente de trabalho dele, a gente vai contribuir muito para a melhoria do trabalho. Por quê? Se ele mora mal, não tem transporte, anda 3 horas a pé, ou entra num ônibus lotado para chegar não sei aonde, ele já chegou exausto, ele é um trabalhador que não vai trabalhar satisfeito, a produtividade vai ser baixa, tudo isso que a gente já sabe. Então, assim, abrir o olho também para essas pessoas fora do portão da empresa. Aí, vamos dizer, essa aí enlouqueceu de vez. Como que nós vamos fazer isso? Eu tenho, assim, algumas propostas, né? Porque, como a Cláudia falou, desde os anos 80 que eu estou tentando trabalhar com o sistema em prol de um país melhor, porque a gente tem muitos problemas sérios nesse país e a ergonomia pode contribuir em muito para minorar esses problemas. Eu vejo que a ergonomia não é só uma questão empresarial ou de norma, é uma questão política também. Se a gente consegue convencer um grupo de empresas, um prefeito ou uma associação que a gente pode trabalhar para melhorar aquele nicho de empresas, isso já é um ganho muito grande, porque se uma não pode pagar, de repente algumas juntas conseguem financiar as nossas melhorias e todos vão ganhar. Então, assim, é um pulo grande, mas eu vejo que a sustentabilidade da empresa, aí é a outra palavra muito atual, a sustentabilidade das empresas depende de uma série de melhorias no quesito pessoal, no quesito tecnológico, da própria organização. A gente tem um ambiente externo muito complicado no nosso país, a instabilidade é muito grande. Então, se a gente convencer esse povo de que a gente tem como contribuir mais do que apenas fazer o posto de trabalho ou atender a NR17, talvez a gente consiga mudando essa linguagem, fazer alguma coisa mais proativa, ou seja, pensar na sustentabilidade das empresas e das comunidades, tá? Essas são alternativas que eu pensei, né? Pegar os políticos e tal, mas podem ter outras, né? Porque a visão, gente, ela é grande, sistêmica, mas as soluções são locais, né? Cada caso é um caso. Então, a gente teria que apelar para começar a desenvolver algo nesse sentido em lugares que a gente tem acesso. Sei lá, alguma comunidade que tem muitas microempresas que não estão muito bem, que a gente possa trabalhar para o conjunto delas. Isso acho que seria uma visão mais macro, mais ampla, né, que poderia dar uma ajuda. Então, assim, agora eu vou pedir para vocês apertarem aí o
o seu celular para esse QR Code aí, que vai abrir uma plataforma, que a gente desenvolveu uma plataforma que une ergonomia e sustentabilidade. Vou explicar o seguinte, ó, a gente colocou o nome sustentabilidade, mas no sentido ambiental, porque é o que geralmente as pessoas atentam primeiro. Mas a sustentabilidade não é só ambiental, né? Ela é todos esses itenzinhos aqui, que eu coloquei aqui no ambiente externo, que é o social, o cultural, o legal, tudo isso contribui para a sustentabilidade ou para a insustentabilidade do sistema. Eu não sei se vocês conseguiram abrir, eu vou abrir aqui a plataforma, vou tentar dividir com vocês. Ih, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Espera aí. Eu vou share, vou tentar share. Share. Compartilhar, tela inteira. Tá abrindo? Não, né? Gabriela, não deu certo aqui. Eu estou compartilhando e você também não compartilhou. Bom, essa plataforma, se vocês conseguirem acessar, eu tentei botar ela aqui, não deu certo, né? É uma plataforma que chama Eco Innovate for Sustain, e ela explica aqui quem somos, como funciona, a gente explica como ela vai operar. Se vocês clicarem aqui, tem ergonomia. Tá aqui, porque são duas redes, uma rede de ergonomia e uma de sustentabilidade. Essas redes a gente separou para facilitar a colocação das ideias, mas elas se juntam. Então, aqui está tudo falando aqui como é que funciona a rede, tem um monte de videozinho, diz aqui o que a gente acha que é importante. Aí, aqui assim, se vocês forem lá na ergonomia e clicar em iniciativa, que eu não quis chamar de case, vai abrir alguns exemplos, que seriam alguns cases de sucesso que pensaram na sustentabilidade da empresa, e aí vocês podem ter, assim, uma ideia do que foi feito, por que foi feito, quem foi a empresa, e assim vocês podem ter uma ideia de que ferramentas foram usadas, com quem era a empresa, tá aqui a empresa. Bom, enfim. Aí vocês podem sair daqui, entra lá na sustentabilidade. E aí explica tudo o que tem da sustentabilidade e o que a gente, no fim aqui, de toda essa construção sobre sustentabilidade, que tem vídeo, tem documento, tem um monte de coisa, explica como que a ergonomia pode contribuir. Até aqui no fim tem uma ideia de contribuir para um arranjo de empresas aqui, e aí para como que a gente poderia trabalhar. Aqui vocês vão ver que tem um repositório, tem mais de 380 referências listadas aqui. Está aqui o repositório. Tem a opção de referências aqui. Aí vocês vão procurando, elas estão aqui, pode fazer busca. E aqui tem o fórum. O que importa aqui é o fórum. Nesse fórum é que a gente pretende trabalhar. Porque vocês, ao se inscrever na plataforma, vocês fazem um login, vocês podem entrar num fórum de debate, por exemplo, entra aqui no fórum de ergonomia e conversa com as pessoas, manda documento, discute ideias. A gente tem a ideia de colocar um link, né, como o Google Teams ou qualquer coisa assim, para a gente poder discutir os projetos, tá? O que entrou aí? Não sei, né? Bom, enfim. Aqui. Tá aqui o fórum.
Então, gente, eu não ouço vocês. Essa plataforma, ela utilizou como base para a ergonomia os preceitos do Hal Hendrick, está tudo lá explicado, lá na abinha de ergonomia, e os preceitos do Ignacy Sachs, com relação à sustentabilidade. A gente juntou essa sustentabilidade do Sachs com ergonomia e deu no que deu, certo? É uma proposta, gente, para daqui a 40 anos, the next 40 years. Eu estou parafraseando Ignacy Sachs, cujo documento nós usamos, e ele escreveu isso para a Eco 92, explicando todos essas dimensões da sustentabilidade, todas elas entram muito bem dentro da ergonomia, e isso seria para os próximos 40 anos. A gente está pretendendo começar agora, nesse minuto, mas a gente já deveria ter começado muito antes. Então, tem muita coisa para fazer, porque o país precisa muito, e a gente tem que mostrar que a gente pode contribuir. Ok. Terminei. Ótimo, Lia. Brilhou, como sempre, né? De maneira... Vocês viram a tela compartilhada? Nós vimos. Ai, meu Deus, eu não vi a tela compartilhada, falei aqui para o nada. Que bom, todo mundo entendeu como é que funciona. Todo mundo entendeu. Do GT, é essa ferramenta poderosa de juntar. Quem a gente quer juntar? Todo mundo. Químico, biólogo, engenheiro, designer, geógrafo, advogado. Precisamos de muitos advogados. Certo? É isso aí. Lia, agradeço aí, tá? Sua fala, foi bom demais. Acho que deu para as pessoas terem uma noção bem ampla de como a gente já começou esse GT, né? E que caminho que a gente quer seguir, né? Eu vou passar a palavra agora para o Gilmar, para garantir os 20 minutinhos dele, né, Gilmar? E aí, depois da fala dele, a gente tem um tempinho, a gente abre aí para algumas perguntas, tá? Bom, gente, o Gilmar Trivelato, ele é químico, é mestre em educação, doutor em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, e atualmente ele é pesquisador titular e docente permanente do programa de pós-graduação em Trabalho, Saúde e Ambiente na Fundacentro. Ele é lotado na coordenação de higiene do trabalho do Centro Técnico Nacional em São Paulo. Bom, Gilmar, né, para quem conhece, para quem não conhece, ele é um exímio pesquisador e professor, sempre muito generoso, né, eu sei que não foi fácil para ele, né, dar um furinho na agenda aí para estar ajudando a gente a pensar um pouquinho nesse mundo agora, né, do ponto de vista legal, né, em que a ergonomia se encontra agora, com algumas alterações, né, normativas, e que naturalmente a gente vê que os princípios da macroergonomia se inserem muito bem dentro dessa proposta, né? Então, eu agradeço de antemão, Gilmar, a sua disponibilidade, né, o seu aceite e essa valiosa contribuição com a gente aí, tá? Tá com a palavra aí. O áudio. Boa noite a todos os participantes do Congresso da Abergo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite formulado pela Cláudia para falar sobre esse tema. A gente já tem uma trajetória longa aí, né, de trabalho em comum, né? Eu não sou ergonomista, a minha formação, eu tenho uma parte de formação em psicologia cognitiva, em educação e meio ambiente, e eu tenho trabalhado com a perspectiva de gestão de riscos, no sentido mais amplo do termo risco, né? Não apenas no sentido estrito do termo, de prejuízos que possam causar a qualquer sistema, e também na perspectiva de sistemas complexos adaptativos. Então, eu já trabalho há muito tempo com a perspectiva da complexidade, e particularmente dentro do trabalho, eu busco analisar muitas questões, principalmente na área de riscos químicos, de origem química, onde a compreensão, as representações dos trabalhadores, dos empregadores de risco é muito difícil, então eu tenho trabalhado muito com a perspectiva cognitiva. Eu vou apresentar, eu participei do grupo de trabalho que elaborou a nova norma NR1,
O resultado dela é fruto de uma negociação tripartite, ela tem algumas inconsistências, algumas pequenas imperfeições técnicas, porque a gente elabora um texto técnico original, mas quando vai para a negociação, o resultado final pode ser um pouquinho meio esquizofrênico, né? Tem partes muito interessantes, mas tem algumas imperfeições. Eu vou tentar fazer uma introdução rápida e situar como que fica a questão da ergonomia dentro dessa norma. Eu vou aqui. O primeiro objetivo dessa norma é estabelecer diretrizes, né, e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais. Quem preferir chamar gestão de risco, eu não vejo também nenhum problema, né? E as medidas de prevenção e segurança no trabalho. Então, essa perspectiva de gestão de risco, ela tem sido adotada amplamente, não apenas para riscos ocupacionais, mas para riscos do negócio, riscos ambientais, e cada vez mais você tem normas que abordam de maneira integrada essa perspectiva. Particularmente, o grupo sofreu muita influência da ISO 31000, que é uma norma de risk management, inspirada em normas australianas, que dá essa abordagem mais ampla de risco, né? Outra questão que surge uma confusão muito grande, né, que surgiu o termo PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, mas eu sempre acho que deve ter um adjetivo aí para complementar, porque você tem, dentro de uma organização, você tem vários tipos de risco, então, se você não qualificar que risco é esse, fica difícil. Então, começa a surgir aí, PGR, GRO, PGRO, e saiu já, a gente fez essa norma justamente para combater a venda de papel, mas já tem gente aí, olha, faça esse curso e você vai receber um software que imprime o seu PGR. Então, quem está com essa perspectiva de que um programa é um documento, já não entendeu de cara, de partida, o que significa a norma. Então, não, a organização ela deve implementar por estabelecimento, porque ela pode ter, por exemplo, uma organização que tem vários estabelecimentos, várias filiais, ela pode ter um sistema de gestão, mas para cada estabelecimento ela deve ter um programa específico, né? E esse programa chama-se Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. A sigla pouco importa, o que importa são os princípios. Agora, também a norma, ela oferece a perspectiva de que esse gerenciamento pode ocorrer por sistemas de gestão que são muito mais consistentes e têm mais elementos. Todo o sistema de gestão de saúde e segurança, como a ISO 45001, eu particularmente fiquei um pouco triste, achei que ela teve alguns avanços, mas em relação à ISO 31000, acho que conceitualmente ela está aquém, mas todo o sistema de gestão de saúde e segurança contempla necessariamente uma parte operacional de gerenciamento de riscos no sentido mais específico. E é claro que a organização ela pode implementar isso daí, fracionar esse sistema de gerenciamento de risco, o programa por unidades operacionais, por setor ou atividade. Claro que isso vai depender naturalmente da complexidade do processo de organização, da natureza dos riscos envolvidos, né? E simplesmente. Agora, a mesma coisa, esse programa ele deve contemplar ou estar integrado com outros planos, programas e outros documentos previstos na legislação. Por exemplo, eu frequentemente, em estudos que eu tenho feito em sistemas de gestão e organizações até de grande porte, nós verificamos que eles têm um bom sistema de gestão das questões de segurança, ou às vezes tratados das questões ambientais, tratados pela higiene, ou pelas questões da ergonomia, mas esses programas não se conversam entre si, parece que são coisas estanques, né, que não têm uma integração. Então, um dos objetivos da norma é buscar essa integração. Ou seja, embora não esteja de forma clara na norma, ela envolve todas as atividades e ambientes de trabalho da organização, não só no sentido de local de trabalho físico, mas você tem trabalhos móveis. Hoje nós temos a questão do home office, nós temos equipes que trabalham em geograficamente diferentes locais. Então, essa abrangência é todos os tipos de perigos, embora use o termo fatores de risco, a norma ela é ambígua, eu não gosto desses dois termos, para ser sincero, eu prefiro o termo fonte de risco,
tal qual a ISO 31000, e o conceito de risco no sentido abstrato, né, que nós vamos definir aqui, risco no sentido de algo, de uma grandeza relacionada a uma determinada situação, que está vinculado muito à incerteza dos resultados, né? Então, a norma, ela partiu pela definição de risco como sendo a combinação da probabilidade de ocorrer uma lesão ou agravo à saúde. Ela está tendo uma visão estrita, restrita aqui de risco, não significa que a organização não possa expandir esse conceito de risco, incluindo oportunidades e outros tipos de danos, que não sejam apenas danos à saúde, né, numa perspectiva de sustentabilidade até mais ampla, ou numa perspectiva de uma produção sustentável, né? Mas esses agravos, esses danos, que como o termo que você queira utilizar, ele está relacionado a um evento perigoso, aqui a parte de acidentes, que são contatos com energia, com substâncias, materiais perigosos, né, aquilo que não é esperado que ocorra dentro de uma atividade de trabalho, a exposição aos agentes nocivos, que ela ocorre independente de um evento, ela está intimamente ligada à execução do trabalho, enquanto uma exigência, ou uma exigência da atividade de trabalho, que nós colocamos aqui exigência no sentido genérico, e claro, a combinação da probabilidade com a severidade desse agravo. Como a gente colocou aqui, as exigências, pode ser exigências biomecânicas, que é o sentido, às vezes, estrito que o pessoal da ergonomia, o pessoal da norma, tanto o pessoal da NR 17, a gente não gosta desse termo risco ergonômico. Você pode ter risco por não aplicação dos princípios da ergonomia, mas a ergonomia não gera em si risco, né? Muito pelo contrário, o objetivo dela é buscar a adaptação do trabalho ao homem, né? No sentido mais amplo. Mas você tem exigências cognitivas muito importantes, tanto exigências que podem causar estresse por excesso de demandas, mas também por um conteúdo pobre da atividade de trabalho, que pode estar no outro extremo. Ou exigências afetivas, mas, no nosso entendimento, inclui aqui todos os fatores psicossociais e organizacionais. Então, quando a equipe pensou em falar exigências da atividade de trabalho, estava pensando nesses aspectos, embora as normas seguintes ainda não regulamentou os fatores psicossociais do ambiente de trabalho. Mas a abordagem de ergonomia, ela não se limita às exigências da atividade de trabalho. Por exemplo, eu trabalhei muito em análise de acidentes complexos envolvendo, por exemplo, plantas petroquímicas, onde o aspecto, por exemplo, cognitivo é muito mais importante, está relacionado com a organização da produção, ou seja, no sentido que vocês estão denominando macroergonomia, mas na minha visão a ergonomia sempre foi macro, ela é sempre uma visão que trata da complexidade do trabalho, do ambiente de trabalho, né? Mas ela inclui todos os fatores determinantes desses eventos, né? Quando você vai analisar um acidente decorrente de um evento perigoso, por exemplo, ou de um fator ambiental, entra vários aspectos que eu acho que fica difícil você separar onde vai a ergonomia, onde vai segurança, onde vai a higiene. Para mim, isso é uma separação mais didática, mas o mundo real, ele não é fragmentado dessa forma. Então, o processo de gerenciamento de risco, ele tem algumas etapas, né? Embora isso não ocorra de forma linear, eu posso, a partir, por exemplo, da identificação de perigos, por exemplo, numa análise preliminar de perigos ou de fatores de risco, e já adotar diretamente medidas preventivas, sem necessidade de um aprofundamento. Tem situações muito óbvias que ocorrem no ambiente de trabalho, cujas soluções são também óbvias, então eu não preciso aprofundar. O que se chama de avaliação de risco na norma inclui a parte de análise de risco, onde você vai compreender todos aqueles fatores que estão determinando essa ocorrência e estimar esse nível de risco, e você classificar os riscos em termos de importância para a prevenção. Ou seja, que situações você vai dizer, não, aqui eu não preciso fazer nada, aqui eu tenho que fazer uma intervenção imediata, enfim, aqui eu tenho que acompanhar de mais perto essa situação para que o risco não aumente. E, claro, adotar as medidas de controle de risco, ou prevenção e controle, como queiram chamar, né, que inclui a seleção de medidas de prevenção, seguindo a hierarquia das medidas de controle, como
tem classicamente na abordagem de segurança e saúde ocupacional, mas também a adaptação do trabalho ao homem. Você tem a etapa de execução dessas ações ou implementação, um acompanhamento, né, e avaliação do desempenho dessas medidas adotadas. Inclui também a análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, por exemplo. Uma análise de acidente, ela pode entrar a disciplina da ergonomia, para você compreender por que ocorreu aquele acidente, não apenas abordagens, digamos, clássicas da segurança do trabalho. E tem a situação de preparação de emergências. E toda essa parte do gerenciamento de risco envolve sempre consulta, né, e comunicação. Não é uma coisa que dá para fazer isolada, ela exige necessariamente a participação. Então, os princípios gerais que estão subjacentes a essa norma é que ele é um processo participativo. Aqui, participação dos trabalhadores, mas também de todo o corpo gerencial, porque você só compreende uma determinada situação de trabalho quando você combina informações dos especialistas de SST com conhecimento do trabalhador, com conhecimento de quem tem o domínio técnico daquele processo produtivo, enfim, tem que ter uma abordagem multidisciplinar. Outra questão, o gerenciamento é contínuo, né? Então, um programa, ele não tem prazo de validade, ele inicia, às vezes, até antes da atividade real da empresa, na fase do planejamento do negócio, e ele vai terminar quando ela encerra, às vezes, a sua atividade e, às vezes, vai até além. No caso, por exemplo, você pega a mineração, ela encerra as suas atividades, você ainda tem atividade de descomissionamento de sites onde foi a extração mineral. Ele é um processo iterativo, não é interativo, aqui a palavra é iterativo, porque ele envolve vários ciclos e várias possibilidades de caminho, né, abordagens cíclicas, que segue basicamente o esquema do PDCA. Outra questão importante que vai ser destaque aqui para a ergonomia, que ela usa o princípio de avaliação de risco por abordagem gradativa ou por camada. Se você tiver conhecimento suficiente para desencadear uma ação preventiva, você faz ação preventiva e evita de gastar recursos com avaliações mais aprofundadas, seja de natureza de higiene do trabalho, de segurança, ou mesmo da ergonomia. Isso é conhecido internacionalmente, em língua inglesa, como tier approach, né? Você vai por etapas esse processo de avaliação de risco. Como eu disse, segue a hierarquia das medidas de controle, da adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores e a integração com o gerenciamento da produção e da organização do trabalho. Então, muitas vezes, o foco da ergonomia está intimamente relacionado com a gestão da produção, da organização do trabalho. Então, o gerenciamento de risco é uma oportunidade justamente para ter uma visão mais abrangente da ergonomia do que a ergonomia que vai tratar de aspectos físicos do posto de trabalho ou de exigências meramente biomecânicas, né? Qual é a documentação mínima? Então, veja, o programa de gerenciamento de risco, ele não é um documento, ele pode estar descrito num documento, mas ele exige 2 documentos mínimos importantes, um deles, que é o inventário de riscos ocupacionais, que não deve ser interpretado como um laudo, né? O inventário é uma ferramenta gerencial que integre todas as informações relativas aos riscos existentes e as medidas de controle devidamente implementadas. Essa ideia a gente se inspirou no modelo europeu, por exemplo, na própria Holanda, usa-se o termo inventário de riscos na legislação holandesa, como também em outros países, como a França, usa documento unificado de prevenção. Então, essa ideia a gente se inspirou no modelo francês ou no modelo europeu, que a empresa, independente dela ter avaliações de diferentes de segurança, de higiene, de ergonomia, ela tem que consolidar. Então, esse elemento, essa ferramenta do inventário de risco, ele é justamente um elemento integrador que vai permitir não só ao trabalhador, como às vezes a um gerente de uma determinada unidade de trabalho, saber ali quais são as situações que ele tem, que pode causar danos aos trabalhadores e quais são as medidas que ele tem. E, obviamente, tem um plano de ação.
Um plano não, a empresa pode ter vários planos de ação, ela pode ter um plano mestre, mas esse plano se desdobrar em inúmeros outros, né? Inclusive numa intervenção ergonômica. O PGR, como eu falei, não se limita a esses documentos, ele não desobriga a elaboração de outros documentos exigidos nas demais NRs. Então, se você realizou um estudo ergonômico, uma análise ergonômica aprofundada, que para mim não é simplesmente checklist de mobiliário, é um estudo mais consistente, então você pode chegar num relatório, num relatório de análise ergonômica, isso ser um documento cuja síntese deve alimentar o inventário de risco. E, embora não seja exigido, é importante que uma organização ela tenha esse sistema de gerenciamento de risco descrito no manual. Nós estamos elaborando na Fundacentro um modelo agora para pequena empresa, nos moldes de que vários países europeus, norte-americanos, Canadá, Austrália elaboram, né, em que a gente tem um manualzinho de gerenciamento de risco para o empregador compreender todo esse processo, né? E, claro, você vai ter os documentos, o inventário de risco e o plano de ação, e, eventualmente, outros documentos que forem exigidos por NRs específicas que se aplicam àquela organização. Qual a estratégia para implementar o risco ocupacional? Claro que a empresa precisa, inicialmente, fazer uma análise do contexto que ela está funcionando, que ela está organizando, que ela está trabalhando. Né? Essa análise, nenhuma empresa vai começar do zero, ela já tem alguma coisa, ela já faz um gerenciamento de risco. O gerenciamento dela pode ser não fazer nada, mas ela faz já alguma coisa. Não fazer nada é definir, principalmente redefinir os critérios e procedimentos para avaliação de risco, e aí tem que ter uma comunicabilidade entre os diferentes tipos de risco. Por exemplo, como eu vou estimar a probabilidade de ocorrer uma lesão musculoesquelética de membro superior, por exemplo, uma lombalgia, tem que ter uma analogia com a estimativa de uma lesão por um acidente. Obviamente, a ferramenta de você estimar a probabilidade vai ser diferente se a abordagem para um determinado tipo de fator de risco e para outro. É importante que a organização faça uma implementação gradual, atuando nas situações de maior risco. Nenhuma empresa vai chegar, a partir do ano que vem, que é o prazo, postergou para agosto de 2021, ela não consiga fazer completamente uma avaliação de risco, abrangendo todos os aspectos. Ela pode ir gradualmente atacando aqueles problemas de maior criticidade. Bom, aí chega o ponto máximo que eu queria dizer, qual é o papel, né, e a contribuição da ergonomia no processo de gerenciamento de riscos previsto na NR. E, claro, aqui eu estou colocando a minha visão de ergonomia. Quando eu falo ergonomia, eu vejo uma disciplina que trata de situações, sistemas complexos adaptativos, seja, inclusive, um próprio trabalhador é um sistema complexo, seja a organização é um sistema complexo, às vezes uma cadeia produtiva é um sistema complexo, né? E você pode estender, por exemplo, a ergonomia até no nível da cadeia produtiva e não apenas da organização. Então, a contribuição da ergonomia, na perspectiva da revisão das normas, é o seguinte: situações simples e onde a indicação das soluções são bem conhecidas, por exemplo, se eu tenho um posto de trabalho que é um computador, uma mesa e tudo mais, e uma cadeira, eu tenho já conhecimento suficiente como deve ser isso, embora foi colocado pelo Frank que não existe uma mesa ergonômica, uma cadeira ergonômica, mas tem aquelas situações que são, obviamente, não são adequadas, independente da forma que está organizado o trabalho. Então, para situações simples, você faz uma análise preliminar dessas condições de trabalho e adota diretamente as medidas de prevenção e controle. Nesse caso, se aplica muitas listas de verificação, muitas questões de movimentação manual de cargas, de posturas nitidamente inadequadas, ou exigência de trabalho em pé por longos períodos, por exemplo, são situações que você pode fazer uma intervenção fácil e se depender. Ou você indica, né, nessa análise preliminar, é onde você vai apontar o que você pode fazer de imediato ou indicar aspectos que precisam ser estudados em maior detalhes.
Por exemplo, essa abordagem faz parte de um método conhecido na Bélgica como método Sobani, que foi desenvolvido pelo professor Malcher, chamado de pares, que é bastante participativo, e que você tem, por exemplo, um item lá, um elemento do trabalho, as posições de trabalho. Então, eles já colocam aqui o aspecto positivo de como devem ser as condições de trabalho, não só para evitar problemas musculoesqueléticos diversos, como também para proporcionar o conforto do trabalhador. Então, por exemplo, num processo participativo, o próprio trabalhador ou alguém, sob orientação de um técnico, pode identificar as situações que podem ser feitas, né? E apontar aspectos que você precisaria desenvolver em maior profundidade, onde exigiria, por exemplo, uma análise ergonômica. As situações complexas ou inéditas, né, processos de trabalho totalmente novos, pouco conhecidos, ou situações aí que eu coloco, complexidade, que envolve a interação de vários fatores, cujas causas dos eventos adversos não sejam facilmente identificáveis, né? Aí sim você vai fazer uma análise e uma intervenção ergonômica mais aprofundada. Isso para evitar essa banalização de laudo ergonômico. Hoje eu entrevistei lá pessoas que para ser contratadas pela Fundacentro no projeto nosso, né? Aí uma das pessoas falou, não, eu fiz um curso de ergonomia e eu estou fazendo um laudo ergonômico para várias empresas. Então a gente já tem até um certo arrepio quando ouve essa palavra laudo ergonômico, para que a gente vê uma banalização do que é ergonomia, né? Esse caráter, às vezes, de laudista que permeia a cultura de saúde e segurança brasileira. Então, para mim, a análise ergonômica, ela permite identificar os fatores determinantes, causa dos problemas. Por exemplo, eu já investiguei acidentes graves em indústria petroquímica, que às vezes tinha, por exemplo, acidentes de manutenção que tinha permissão de trabalho e aconteceu o acidente. Quando nós fomos verificar, é que a qualidade da análise de risco feita para definir as medidas preventivas para realizar aquela tarefa era de uma qualidade deficiente. Então, o problema estava lá nos aspectos das competências que aqueles avaliadores de risco tinham ou não tinham, né, e levou ao acidente. Então, a ergonomia ela pode ser muito útil na compreensão de fatores que não são óbvios no ambiente de trabalho. E no caso de desenvolver e implementar soluções aos problemas. Então, na perspectiva de que ela ajuda a compreender o trabalho e ajuda a transformar o trabalho, sem querer repetir aqui o jargão da ergonomia francesa, né? Então, qual é a documentação da análise ergonômica? Se você faz uma análise preliminar, que é um registro simples, se você finalizou as ações, você não precisa colocar aquilo no inventário de risco. Se é uma situação bem simples, que você foi lá, atuou e resolveu, pronto, resolveu o problema, não precisa ficar colocando no papel. Se você faz uma análise ou uma intervenção ergonômica do trabalho, claro, você vai fazer um relatório dessa análise ergonômica do trabalho, desse plano de intervenção, dos registros do desenvolvimento disso, né? Mas é importante você incluir a síntese desses resultados no inventário de riscos ocupacionais, ou seja, um processo de comunicação mais sintética para as diferentes partes interessadas. Bom, claro que a empresa pode acontecer dela construir um programa de ergonomia continuado, mas ela tem que ver que esse programa tem que estar integrado. Ele deve ser um subprograma do PGR e o papel dele, como vai se dar essa interrelação com as outras áreas. Bom, eram algumas considerações que eu tinha a fazer, mostrando que a perspectiva do gerenciamento de risco, ela favorece uma abordagem sistêmica, uma abordagem gradual, e não a banalização da abordagem ergonômica para situações simples, e pode valorizar aquele profissional que tem uma proposta mais integrada. Claro que eu acho que essas questões só vão acontecer quando você consegue o comprometimento da organização numa abordagem desse tipo. Quem quer meramente cumprir lei ou mostrar papel para fazer de conta que está cumprindo a lei, obviamente, essa abordagem, ela vai ficar empobrecida, né? Então, eram esses os meus comentários, eu agradeço aí a oportunidade e me coloco à disposição, dizendo que eu não sou um especialista em ergonomia, mas
interajo muito com os colegas da Fundacentro, da área de ergonomia, e também na perspectiva de gestão, sistemas de gestão integrado, eu trabalhei muito em parceria, eu na área de higiene e com pessoas na área de ergonomia. Então, obrigado e estou aí à disposição. Eu espero que eu tenha cumprido o meu prazo aí, Cláudia. Se eu passei, ficou difícil de acumular o tempo aqui. Gilmar, agradeço muito, acho que foi bastante claro, né, essa questão da proposta, né, que essa nova norma está vindo, né, especificamente para as questões da ergonomia, né. Infelizmente, o nosso tempo aqui está extremamente curtinho, porque a gente, né, daqui a pouquinho já tem que entrar em outra sala, mas tem uma observação aqui que a Márcia fez, eu queria pelo menos pegar uma perguntinha para a gente não fechar assim, mas a gente vai até estar atento a todas as perguntas que foram feitas aqui, vamos procurar respondê-la, né, através do contato que a gente tem pelo grupo técnico de macroergonomia. Então, as perguntas que ainda tem aqui para o Frank, né, algumas considerações, a gente vai responder pelo GT, tá? Mas a Márcia só fez uma observação aqui em relação à atualização da NR17, que ela fala especificamente em relação à avaliação preliminar, né, a avaliação ergonômica preliminar, se ela vem com um caráter macroergonômico, né? No caso, abrange essa visão macro do sistema, então ela querendo saber se do ponto de vista da expectativa dessa avaliação preliminar, se cabe a visão macro. Márcia, eu acho que não. Eu acho que cabe uma avaliação macro no sentido de olhar aquela atividade de trabalho com todos os tipos de riscos simultaneamente. Então, quando você faz uma análise preliminar, você vai ter que considerar questões de movimento, de posturas, de exigências cognitivas, de conteúdo do trabalho, de riscos, perigos de queda no mesmo nível, enfim. Essa primeira abordagem ela tem que ser global, integradora e panorâmica. Seria uma forma de você fazer uma triagem e, a partir daí, identificar que situações mereceriam uma abordagem mais aprofundada. E quando eu chamo abordagem mais aprofundada, na ergonomia, para mim, coincide com o que vocês estão chamando de macroergonomia, né? E não uma ergonomia marginalizada. Mas, principalmente, pensando em empresas de pequeno porte, ela não tem condição de contratar um profissional qualificado. Se ela não tem condição de contratar um profissional qualificado, ela vai contratar picareta. E são esses picaretas que se dizem ergonomistas que vão fazer laudozinhos ergonômicos, coisa do tipo. Isso que vai vender para a empresa documentos de laudos ergonômicos. Isso que a gente não quer que aconteça. Então, que a empresa possa fazer um diagnóstico. Por exemplo, se o indivíduo estiver levantando uma carga de 70 quilos, né, ninguém tem dúvida que ele tem que arrumar uma solução para mecanizar esse processo, modificar esse processo, e não alguém ficar levantando 70 quilos. Eu não preciso contratar um ergonomista. Essas soluções, elas são práticas, podem ser fornecidas a pequenas empresas. Agora, se você tiver um problema mais complexo, conforme tiver a organização da produção, aí sim você vai fazer uma análise mais aprofundada, que aí sim aplica-se a abordagem da macroergonomia. Então, é nesse sentido que a gente defende, ou pelo menos acredita, né? Ok, Gilmar, agradeço. Bom, eu não sei, Rose, pelo adiantar do tempo aí, como que a gente fica com o nosso último slide, né, que a gente gostaria de apresentar aí, alguns resultados desse questionário. A gente já tem, Rose? Tem sim, Cláudia. Eu acho que até em função do horário eu posso comentar de forma breve os resultados que nós tivemos do questionário, né? A gente teve uma amostra, essa amostra, ela tem aí representantes de diferentes áreas, consultoria, pessoa que trabalha na área acadêmica, né? São profissionais que atuam aí desde iniciantes, começaram agora na ergonomia, mas também aqueles que têm bastante tempo de experiência, mais de 10 anos. A gente fez essa breve contextualização, caracterização da nossa população, mas o que eu acho importante, se a Gabriela puder ir direto para o slide 3, por favor, é que reflete exatamente a fala da professora Lia, que é que o maior problema que nós temos hoje se relaciona à questão da resistência do empresariado nesses projetos de ergonomia, né? Essa resistência de investir dinheiro, e essa linguagem que a gente tem que começar a direcionar nossa fala em termos de ergonomia,
né, falar sobre a produtividade, o retorno desses investimentos é uma fala fundamental. E uma outra questão importante aqui a gente teve os dois principais resultados foram que ou há uma resistência do empresariado, ou não há resistência, mas não querem investir dinheiro, né? Então, que é muito semelhante, é esse o nosso grande problema. E a segunda grande resposta, que a maior dificuldade que se tem dos respondentes é o acesso às informações sobre aplicações práticas que tenham essa abordagem macro, né? Então, e aí reforça que nós estamos dando os primeiros passos em termos de GT macro do Abergo, fazendo esse site que ali ela organizou, ela coordenou e está à frente desse projeto, e lá tem justamente esses cases com esses números que vão contribuir, né? E eu queria também fazer uma última colocação, então acho que essa é a maior dificuldade nas respostas dos colegas ergonomistas, que essa visão macro da ergonomia, embora, né, seja um sinônimo de ergonomia, né, porque não existe uma outra forma de a gente abordar a ergonomia que não seja essa sistêmica, sociotécnica e participativa, ao nosso ver, pelo menos, né, acho que ela vai ser fundamental dentro dessa visão nova da NR1, né, desde a parte preliminar, para que a gente enxergue muito mais questão visível ali, mas que a gente veja as questões complexas que estão por trás, porque muitas vezes a gente entende que o risco é baixo, que o problema é muito pequeno, e o buraco é muito mais embaixo, né? O problema é muito mais complexo do que aquilo que se apresenta. Então, eu acho que essa nossa visão macro da ergonomia, sociotécnica, participativa, né, que Lia também falou, que o Frank falou, são fundamentais aí desde essa parte inicial, tá bom? Obrigada, eu não vou mostrar mais os slides, porque a gente não tem muito tempo e acho que ainda tem muitas perguntas para serem respondidas, né, para os nossos palestrantes. Obrigada por enquanto, Cláudia. Na verdade, o nosso tempo se esgotou, né? Nós estamos com o tempo esgotado, mas como eu disse, né, a gente vai ter todo esse cuidado de rever aqui algumas perguntas que ficaram, né, e a gente espera por meio, até talvez da própria plataforma, a gente está apresentando aí as respostas, né, e a gente poder já começar a fazer esse meio de comunicação aí, tá? Então, eu agradeço imensamente, né, os nossos convidados aí especiais. Thank you, Frank, again. O Gilmar, né, também foi muito bom, né, abriu aí um pouquinho mais a nossa visão, tá? E espero poder vê-los aí debatendo com a gente nas nossas ações do Grupo Técnico de Macroergonomia, tá? Obrigada a todos e boa noite. Boa noite. Cláudia, se a gente quiser ainda responder uma pergunta, acho que dá tempo. A gente vai até às 19h50, tem 7 minutinhos. A Frida colocou uma colocação fez uma colocação muito importante ali, né? Que o cenário do trabalho é bem complexo, né? E acho que vem de encontro aí com essa visão da macroeconomia. Professora Lia, gostaria de fazer alguma colocação em relação a isso, professora? Sim, é justamente isso, porque, dada a complexidade do nosso país, das nossas empresas, da nossa sociedade, certo? A grande contribuição que eu vejo, que seria o nosso futuro, para os próximos 40 anos, seria justamente dar um jeito de bypassar essa questão do custo lá com os empresários, se organizando em grupos e tal, nos aglomerados industriais, que sejam do jeito que a gente conseguir fazer, porque a gente pode acenar uma bandeira de que existem coisas que não estão à vista, que a gente consegue resolver, e, às vezes, até de baixo custo, certo? E que vão fazer uma diferença enorme naquele ecossistema, certo? Naquela localidade. Então, eu vejo que essa bandeira é que a gente tem que desvincular, que é a ideia do trabalho, do posto, do indivíduo, e ver um trabalho um pouco maior, assim, da comunidade onde está inserido, da região. Não é trabalho fácil, mas se a gente se junta, a gente talvez consiga trilhar esse caminho. Para ir para a plataforma, para a gente discutir e ajudar a plataforma. Bota tudo na plataforma. Tá ótimo. Valeu, então, Lia. Obrigada, então, a todos mais uma vez, né? Boa noite para todo mundo. E agora, nossa próxima agenda aí do Congresso é o grupo técnico ligado à prevenção das lesões musculoesqueléticas, né? A minha pressa é porque, como eu vou estar nele também, né? Então, eu tenho que entrar um pouquinho antes
tá? Mas é isso, pessoal, mais uma vez, muito obrigada, tá? Foi muito valioso aí todas as exposições, né, e o debate, que está só começando, tá? Boa noite para todo mundo. Thank you, everyone. Bye. See you. Obrigada. Thanks. Bye, bye. Tchau, tchau.